aí, pessoal, tudo por 8? Rafid mais uma vez aqui na área. Vamos dando continuidade aos relatórios que nós temos aí para falar. Vamos falar do relatório de agosto do Risa Terrax. Vamos lá para o relatório. Risa Terrax. Do relatório em si, não teve muitas mudanças em relação ao do mês passado, né? Fundo tem por objetivo o arrendamento e compra de venda de terras nesses três modelos aqui, né? De Sale Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. A gente falou eles bem detalhados no vídeo longo, então vou deixar aqui em cima. E aí assistam lá que tá bem legal a explicação sobre cada um desses modelos aí, né? De estratégias. Gerido pela Risa, 4 emissões, 2 bem polêmicas, falamos também no vídeo longo. Taxa de administração de 1,25, taxa de performance 20% acima do CDI mais 2%. Ao ano que vai ter um impacto maior quando o CDI cair, né? Enquanto tiver nessa casa de 15% aí, essa taxa não incide sobre o fundo, mas quando o CDI dá uma queda, começa a cair, só que aí o fundo está pagando ali na casa de 15%, então é uma relação ali de ganha-ganha para todo mundo, né? O fundo fechou a cota patrimonial a 96, o mercado a 91, então a gente vê esse desconto aqui no PVP, né? De 0,004, dá 4%, né? Acho que é isso. E o fundo é bem próximo do VP, talvez para caber uma emissão aí, não sei, vamos ver. A cota teria que andar para cima, né? Tem 1,8 bi de patrimônio, liquidez bem alta, muito bom. O número de ativos subiu aqui, era 22, subiu para 23, tem a ver com o fato relevante que a gente vai ler daqui a pouco. A marcação dos imóveis, né, na casa de quase 4 bi, mas a gente viu lá no vídeo longo também que o fundo ele não captura isso aqui, a não ser que haja algum calote e ele fique com o imóvel. Mas enquanto isso não acontece, isso aqui é só o valor de marcação dentro do fundo, né? O patrimônio mesmo é esse 1,8 aqui. Prazo médio de contrato de 10 anos, bem alto, né? Bem longo prazo mesmo, com um pagamento aqui na casa dos 15%, né, de arrendamento, menos 1,25 da taxa de administração, a gente vai cair aqui em 14 e pouquinho, e vamos ver que ele está pagando 13,88, ou seja, está bem perto do preço do patrimonial, né? De pagamento, de quanto que ele pagaria no valor patrimonial. Em relação ao panorama de mercado, não vou tratar aqui especificamente sobre tudo, né? Porque é uma coisa bem mais agrícola mesmo. O que a gente consegue ver é que na soja o preço deu uma estabilizada, tá dando uma leve subidinha aí nos últimos meses, mas deu uma estabilizada ali perto de R$ 150. Um aumento aqui, ó, no preço, né? Nos últimos anos aí do milho, um pouquinho também aqui no algodão. O que é bom, né? Quando sobe esse preço, os produtores conseguem vender nesse preço mais alto e pagar efetivamente os arrendamentos que eles têm com o fundo, né? Isso é muito bom. Em relação aos resultados, sem grandes novidades aqui, é a entrada do arrendamento de 20 milhões, o fundo gerou, no fim das contas, né? 1,03, tá pagando R$1, já botou 3 centavinhos aí pro saldo de reserva, né? Muito, muito bom. Atribuição de performance, papapá, ppp. Ali da onde que vem, né? Os pagamentos de cada fazenda e tudo mais. Em relação aos comentários da gestão, o fundo já vem falando nos últimos relatórios que vai seguir mais para essa área de land equity aí. Por quê? Com a taxa 15%, o fundo teria muita dificuldade de deixar produtores que vão pagar 18, 19 no arrendamento, né? Então fica um momento muito propício para comprar terras a preços mais baratos, sem punir ali muito o produtor, né? Então eles têm virado um pouco, estão tentando virar um pouco a mão para além de equity, né? E aqui eles citam desse fato relevante. Vale lembrar que esse relatório é o relatório de agosto, só que ele é escrito em setembro, né? Então tiveram acontecimentos em setembro que são retratados nesse relatório. E aí, basicamente, tiveram 3 fatos relevantes aí. A gente vai chegar naquele lá que é o último, né? No de agosto. Em setembro aí, ó, 5 de setembro, teve uma nova aquisição lá no Alto do Parnaíba. A gente talvez volte isso aqui no relatório de setembro, pagando 45 mil hectares, um valor bem mais alto do que a média do fundo, né? O fundo estava pagando ali na casa de 12 mil hectares, historicamente. Então pagou 45, mas por outro lado, são 18 centavos ao ano. Então ele consegue um arrendamento bem interessante aqui para essa
área que não é tão grande, né? Em termos de hectare, aqui, 559 hectares. Interessante. Outro fato relevante aqui de setembro, da aquisição, num acordo bem diferente aqui com essa Agropex Cedro, que teve um pagamento em dinheiro, uma assunção de dívida, que vai ser considerada quitada com a anuência lá dos credores. Então, eu entendia que ele assumiu esses 68 pagando os 71, né? Então, a compra foi 71 mais as sacas de café. Que aí tem o cronograma aqui e tal, das parcelas. Mas que eu entendia que ele tá pagando 71. Isso aqui vai sair do resultado, então não contei. E esse grupo Cedro aqui trabalha ali no sul de Minas e numa região muito boa, né, para plantação de café. E aí me soa um pouco estranho, porque o fundo ele já tinha falado que ele não ia trabalhar muito com lavouras perenes, né? E pegou aqui essa fazenda de café. Então vamos ver. Mas aparentemente o preço foi muito bom também, né? Na casa de 24, 25 mil. Eles não colocaram aqui, mas aí eu fiz a conta com os hectares. Na casa de 24, 25 mil. E se procurar aí na internet, vai ver que algumas fazendas na região, até para pecuária, que não é bem aqui plantação, estão na casa de 20, 21. Então foi um preço ok nessa compra aqui. A outra que a gente viu ali, 45 mil, ela é bem mais cara. Mas aqui, uma compra ok, né? E por fim, o, o fato relevante que ele cita ali no relatório é aqui do Clarão da Lua, que é uma fazenda para além de equity, que tem todas essas matrículas citadas aqui no meio, foi adquirido por 155 milhões, né, na época, 14 mil por hectare. Não, 14 mil hectares, 10.800 por hectare. E aí eles fizeram uma rearrumação dessas matrículas aqui, separando em grupos, e venderam esse grupo 3 aqui, ó, essas 3 matrículas, por 108 milhões. Subi o relatório aqui. Eles venderam aqui o grupo 3 por 108 milhões, pagando 21 milhões e 600, né? Pá, na entrada. Um mês depois, mais 21 milhões e 600. Essa operação gera 20% de TIR, né, ao ano, é bastante coisa, uma boa venda, e um lucro de aproximadamente 40, o que dá uns 2,17 aqui por cota. O problema é que esse valor aqui de 108, ele é a venda completa, a venda cheia. E o fundo não deixa claro o que volta como principal e o que volta como lucro. Então, essa parcela aqui de 21 milhões, por exemplo, que foi paga ali, pá, na entrada, isso aqui pode ter voltado tudo como principal. Então não tem distribuição de lucro agora, entendeu? O fundo vai distribuir 12,17. O quando é que ele não informa. E aí volta aquele problema da risa, que a comunicação é muito ruim, né? Os fatos relevantes, eles são muito ruins de você entender essas coisas, né? Mas meio que é isso. A gente tem 2,17 aí para receber, né? Quem é cotista do fundo tem esse valor aí para receber. Mas quando? Sabe, sei lá Deus quando vai receber isso daí. Aqui ele até cita, né, que tem o saldo remanescente vai ser pago nessas sacas de soja em 26, 27 e tal. Mas é isso aí, é esperar. Não tem muito como fugir, não. Aí voltando para o relatório, aqui resumido, né, vendeu por 108, 20% ao ano de TIR e 40 milhões de lucro. Mas aí no relatório do mês que vem, tem que ver se vai entrar alguma coisa disso aqui. Pode ser que não entre, não entrando, o fundo não distribuiu e entrou como principal, mas certamente ele não vai explicar. Então, ir acompanhando aí ao longo do tempo. Quem tem esse fundo em carteira, é sempre bom lembrar de colocar ele num risco bem mais alto, assim, sabe? Porque o que eles fizeram nas últimas emissões e a comunicação é muito ruim. Então, eles entregam resultado, isso é um fato. Eles entregam bastante coisa, mas é assim, não dá pra você ter muita noção, né? De como estão sendo feitas as coisas, porque eles não explicam. Aí aqui vem pagando o R$ 1, né? Que eles falaram. Tá dentro aqui no range direitinho. Aqui é a mudança que eu não entendo muito bem, porque eles falam que querem migrar para além de equity. E a gente acabou de ver, né, nos fatos relevantes, que eles compraram sem leaseback, então não dá para entender. E aqui, até o valor desembolsado a gente vê que cai, né, no land equity. Então, assim, não sei se eu entendo muito bem o que como que eles estão migrando, né? Mas a ideia é migrar para ali. Aí aqui embaixo eles falam um pouco mais sobre os riscos, né, dessas estratégias. Fala um pouco sobre as estratégias. A gente falou no vídeo longo também, como eu disse lá no início, né?
potencial de retorno aí buscando 30% ao ano, bastante coisa. E meio que é isso, na verdade, né? Aí aqui no final, a parte dos ativos, quanto de área, o quanto pagou, né? O quanto que o fundo ainda tem, tá recebendo, já recebeu, e ele ainda tem para receber aqui nos modelos de sale e back. Tudo isso aqui a gente explicou no vídeo longo, lá tá explicado melhor. Os arrendatários e as taxas, né? Essa última compra aqui, a taxa de 13,5% ao ano. O que a gente vê é que ele já não conseguiu aqui pegar uma taxa acima dos 15%, né? E por isso que eles falaram que queriam migrar para a linha de equity, entendeu? E aqui informações sobre as fazendas, né? Isso aqui podiam ter informações a mais e tal, explicando mais coisas, né, das fazendas, mas informações sobre, né, o portfólio. Beleza, pessoal? Sem grandes agitos no fundo, né? Tá entregando resultado aí direitinho, comunicação não muda nada, continua ruim. E meio que é isso então. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo.